Fala pessoal, tudo bem com vocês? Derrota em casa simboliza o péssimo momento e o risco de queda só aumenta no Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o técnico Vanderlei Luxemburgo está ameaçado no cargo. Eu vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, são 16 jogos com 8 derrotas. O trabalho de Vanderlei Luxemburgo. Que tem algumas coisas positivas, tem. Você pode aí do outro lado contestar, mas ele está promovendo muitos jovens, apostando em muitos jovens da categoria de base, que poderia ser feito por outro técnico, mas quem está lá é o Vanderlei Luxemburgo, porque o clube entendeu que talvez você promovendo jovens, você garante o sustento do clube, né? Com a venda de jogadores, e tá aí o Pedro para provar isso, mesmo com valor que a gente não concorde. É um valor que está entrando em caixa, vai pagar folha de pagamento, dívidas atrasadas, transfer ban, aquela coisa toda, dívidas urgentes, como disse o presidente do Ilho, e garante o sustento do time. Não é a melhor forma de você promover jovens na necessidade, no sufoco, no desespero, vender por um valor abaixo? Não, não é. Mas é dessa forma que você consegue se sustentar num momento complicado financeiramente falando. Além disso, o Vanderlei Luxemburgo pegou, obviamente, um time com muitas trocas de técnicos, com a aposta no Fernando Lázaro lá atrás que não funcionou, e aí depois outras mudanças, né, que não deram certo, a gente já falou sobre isso, e aí chega o Luxemburgo no momento em que não havia outra possibilidade de, enfim, de um técnico assumir o Corinthians naquele momento. O outro nome falado foi o de Roger Machado. E até onde eu sei, foi amplamente contestado pela torcida. O Luxemburgo foi um pouco mais aceito pela sua história, por estar com vontade de demonstrar uma possibilidade maior, né, de fazer um bom trabalho, e por ter esse mérito de observar jogador, de promover jovens, como ele fez no Palmeiras antes do Abel Ferreira. Muitos jovens aproveitados pelo Abel. E aqui talvez a gente tenha que reconhecer que esse processo do Luxemburgo em promover jovens, ele esteja bacana, mas o momento do clube talvez não seja o adequado para fazer isso. Com tanta efusão, que é o que eu quero dizer. Porque você, ao mesmo tempo que precisa promover jovens, você também precisa conquistar resultados. E eles não estão acontecendo. A questão posso dizer para vocês, por sentir no feeling do que pode acontecer, é que o Corinthians tem um desafio pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Começa já nessa semana, o jogo de ida em Belo Horizonte. O Corinthians decide em casa. Tem uma possibilidade boa de passar, porque o América também está numa fase ruim? Tem. Agora, se o Corinthians não passar pelo América Mineiro, mesmo que o objetivo não seja a Copa do Brasil e seja hoje o campeonato do Corinthians de permanência no Campeonato Brasileiro, eu ouso dizer que o Luxemburgo não começa o segundo turno, porque aí a diretoria não tem muito o que fazer, gente. Por mais que esse trabalho ele precisa de uma longevidade, você flertar com a zona do rebaixamento o tempo inteiro, uma hora você vai entrar. E quando entrar, aí a diretoria vai enxergar o momento e dizer assim, tá, peraí, nós ainda temos um tempo, nós ainda temos uma chance de mudar. E aí é o que vai acabar acontecendo. Pode ser que ele se recupere. A gente está aí na 13ª rodada. Tem 5 jogos até o fim do primeiro turno. Se ele conseguir se recuperar e se distanciar um pouco mais da zona, mesmo que ele caia na Copa do Brasil, isso vai garanti-lo. Mas se ele cai para o América e o time continua lá na ponta de baixo do Campeonato Brasileiro sem se recuperar, continuando com essas atuações, não vai durar. O segundo turno não começa com o Luxemburgo. Isso é uma impressão de quem acompanha o futebol há muito tempo e de que está acompanhando esse Corinthians também com todas as pataquadas, né, feitas pela diretoria e agora por comissão técnica, jogadores que não se ajudam, enfim. Vamos falar do jogo. O Bragantino deu uma roda no Corinthians. Uma roda, um arrodeão, um baile, um passeio. Foi um time organizado que emendou a 4ª vitória seguida, que entrou no G4, pode sair ali com a vitória do Palmeiras, mas colou no pelotão de cima, que começa a desenvolver agora um trabalho pelo Pedro Caixinha, o técnico português, depois da saída do Barbieri, que não tem um astro, não tem um craque, não tem jogadores renomados, tem... Gente, um dos nomes do jogo foi o Juninho Capixaba, que é um lateral esquerdo que passou pelo Corinthians. Você lembra? Passou pelo Corinthians, simplesmente passou. E ninguém deu bola. Passou pelo Grêmio, passou pelo Bahia. Tá lá. É lateral, é armador,
É um jogador de muita qualidade que começa a jogada do gol, inclusive, buscando um passe muito avançado, né, quebrando linhas, a bola volta para ele, ele faz um lançamento por cima, aí o Thiago Borbas domina no peito, a bola sobra para o Eric Ramírez, ele chuta cruzado e o Sacha toca para dentro do gol. Aliás, Eduardo Sacha, hein? Vejam que eu citei jogadores, nenhum craque. Nenhum assim. O Eduardo Sacha eu acho bom jogador, tá? Acho até subestimado. Tá sempre fazendo gol. Sempre. Sempre fez gol no Inter, sempre fez gol no Santos, sempre fez gol no Galo e agora tá fazendo gol no Bragantino. Ele sempre deixa o dele. E até saiu cedo no jogo, na minha opinião. Aliás, acho que o Pedro Caixinha fez mal as substituições e muito cedo na partida. Porque no intervalo ele já faz duas. Depois, com 15, 20 minutos, ele já faz mais duas. E a postura do time também facilitou para o Corinthians. Porque o Bragantino meio que recuou, ficou esperando e o Corinthians não aproveitou. Porque a verdade, a bem da verdade, é que o Corinthians errou demais. Mas assim, o Bragantino foi melhor na marcação, na construção ofensiva, na pegada, na segunda bola. O Corinthians não conseguia ficar com a bola. O primeiro tempo, gente, terminou com 34% de aproveitamento do Corinthians, jogando em casa. E tudo bem você ter menos posse de bola, mas nas poucas chances que você tem, você ser efetivo e ainda conquistar o resultado. Não era o que estava acontecendo, né? O Corinthians simplesmente não chegava, o Bragantino é quem dominava o jogo e ainda vencia a partida por 1-0. Isso no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, o time melhora um pouco, tá? Por quê? Porque aí o Luxemburgo põe a molecada. O Juan já estava fazendo um bom jogo, mas aí ele desloca, ele tira o Matheus Bidu. Achei até estranha essa troca, mas até deu certo. Desloca o Murilo para a lateral esquerda e bota o Caetano. É que sem a bola, o Murilo vira um terceiro zagueiro ali por aquele lado, né? E libera um pouco mais o Fagner pelo lado direito. E aí as entradas, especialmente do Matheus Araújo e do Felipe Augusto. O Matheus Araújo entrou muito bem. O Rony, quando você vê que o Rony entra bem, é porque tem algo errado, né? E entra no lugar do Moscardo, que foi a novidade no time como titular. Sentiu, evidentemente, porque é isso que eu falo. A promoção de jovens, quando ela acontece em profusão e no momento que o time não tá legal, você salva algumas coisas, você consegue pincelar alguns jovens que se destacam, né? Que tem qualidade, que é o caso do Biro, que já tem até uma experiência até de seleção de base. Você tem o Juan, que tá entrando muito bem. Você tem o Pedro, né, que a gente já falou em outro momento, que não entrou hoje, mas que é um jogador que tá aproveitando a oportunidade. Mas outros, até por ser o primeiro jogo como titular, gente, ele estreou como profissional no último jogo, já começou como titular nesse. Então, assim, às vezes é preciso cuidado também para fazer essa transição, porque não é todo jogador de base que consegue entender o processo. Aí você tem as entradas do Matheus, do Rony e do Felipe. Bom, o Felipe entra no lugar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tomou uma vaia de 42 mil pessoas. Assim, a gente atenua porque a bola pouco chega, mas também é verdade que não tá dando, cara. Impressionante. Ele não tá conseguindo. E assim, o Wesley também entrou, né? Em vários momentos, até não tem uma cabeçada do Yuri, né? Só. Você não vê a bola chegando, você não vê ele criando oportunidade, você não vê ele buscando o jogo, você não vê. Você vê ele correndo, parando na marcação e a bola não chegando. Roger Guedes. O Roger Guedes, cara, ele não fosse os gols do Roger Guedes, é preciso fazer esse reparo, o Corinthians provavelmente ou era lanterna do campeonato ou estava na zona. O Roger Guedes é responsável por metade dos gols do Corinthians no ano. Então, assim, realmente ele resolve. Só que, assim, em vários momentos, ele não passa a bola, cara. Ele quer resolver tudo sozinho. E aí você pode argumentar, pô, mas vai passar pra quem? Os caras não resolvem. Eu sei, eu reconheço isso. Mas assim, o futebol é coletivo. E assim, na entrevista também me soou errado quando ele diz assim, é meu 6º jogo sem marcar. Irmão, o time tá 1 ponto da zona do rebaixamento. Não é sobre você, entendeu? Você tem que ajudar o time com gols, é verdade. Mas assim, esquece isso agora. Não é o teu momento que tá ruim, é o do time. Você tem que jogar para o time. Se você tiver uma condição de dar um passe em que o seu companheiro está melhor posicionado, você tem que passar a bola. E isso aconteceu no jogo, vocês vão lembrar. O Felipe estava entrando livre. Ele tem um jogador na frente dele. O que ele faz? Ele corta para dentro para resolver sozinho. Enquanto que era só dar o passe no ponto futuro ali, o cara chegava na frente do goleiro. Então ele normalmente tenta resolver sozinho. Quando ele deu uma bola na trave, ele estava impedido.
tentou em outros momentos, você vê que ele corre, se desdobra, mas ele não passa a bola. E quando não passam para ele fica bravo. Então assim, Roger, vamos ser mais coletivo porque o momento exige. O momento exige. O momento é pensar no time. Porque senão, irmão, não adianta você terminar como artilheiro do time na temporada e o clube rebaixado. Não adianta, né? Aí você vai buscar artilharia na Série B. Então tem que buscar a coletividade, tem que buscar a parceria, especialmente quando tem um companheiro melhor colocado. O Wesley também tentou algumas jogadas e tal, mas me impressionou o erros de passes do Corinthians, erros de tentativas, né, de infiltração e também por mérito do Bragantino, que marcou muito bem o Corinthians e não ofereceu espaços, especialmente no primeiro tempo. No segundo ofereceu mais, o Corinthians muito no abafa, né, tentou o empate e não conseguiu no apoio da torcida e aí justificadamente, quando termina o jogo, foi sonoramente vaiado. Como eu falei, um pontinho na zona do rebaixamento, agora é Copa do Brasil, mas a situação é muito difícil. E o Luxemburgo, por mais que o Corinthians já tenha trocado muitas vezes de técnico, por mais que ele esteja apostando nos jovens, e é preciso um treinador para fazer esse processo da transição acontecer, e muitos jovens vão ser aproveitados, não só esse ano, tá? O Corinthians vai colher frutos desses jovens nos próximos anos, no ano que vem provavelmente, muitos dos que estão começando hoje a ter mais rodagem no time titular. É interessante essa renovação que o time está fazendo, de alguns jogadores que vão terminar o contrato, a gente sabe tudo isso, só que existe algo muito urgente, que é o resultado do próximo jogo. E se isso não acontecer, à medida em que isso não acontece, o clube vai sendo ameaçado de cair para a Série B. E isso, assim, sabendo como essa direção ela é vaidosa, ela não vai deixar acontecer. Mesmo que no desespero, se o Corinthians cair para a zona antes do fim do primeiro turno, o Luxemburgo cai. Se começar o segundo turno e estiver perto da zona do rebaixamento, o Luxemburgo cai. Porque apesar do processo, isso vai ser esquecido para que algo seja feito e impeça o clube de cair para a segunda divisão. Então, assim, pela primeira vez, Luxemburgo sim está ameaçado no cargo, porque apesar do trabalho como um todo ser, digamos assim, direcionado para uma renovação, os resultados falam por si. São 8 derrotas em 16 jogos e apenas 4 vitórias e 4 empates. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo e o que vocês esperam a partir de agora. Inscreva-se no canal, deixe o teu like, eu volto na próxima. Tchau!